Ezequiel 47, verso 1, a palavra fala para mim e para você. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. A água fluía do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água. Fala comigo, levou-me pela água. Agora eu preciso que você associe essas medidas, preste atenção nisso. Primeira realidade que ele mostra para mim e para você, que o homem o levou pela água que batia no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. Top. 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, chegando ao joelho. Mediu mais 500 metros pela água e agora batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia. Fala comigo, que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vamos ler o verso 6 juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua graça que vai ser derramada aqui nessa noite, não por causa de um pastor, não por causa de uma placa de uma igreja, mas por causa da tua palavra, por causa do teu Espírito que fala ao nosso espírito. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Pai, que a tua palavra seja como semente lançada em terra boa e possa multiplicar em nossas vidas infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Colocamos a nossa mente à tua disposição, Espírito Santo. Eu declaro que todo espírito de distração caia por terra em nome de Jesus. Pai, que toda falta de entendimento caia por terra, mas que o teu Espírito Santo nos derrama a palavra revelada com poder e com clareza. Por isso nós te pedimos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Hoje eu quero falar com você sobre a medida da entrega. A primeira realidade que a gente vê nesse texto, e eu preciso te explicar algumas realidades antes de Ezequiel 47, para fazer sentido aquilo que você está lendo. Primeira realidade eu quero te explicar a respeito do profeta. O profeta você consegue achar no livro de Ezequiel, capítulo 1. O profeta Ezequiel é chamado entre os seus 25 a 30 anos de idade que provavelmente ele estaria sendo consagrado como sacerdote na casa de Deus. Só que eu preciso que você preste atenção nisso. Ezequiel não estava vivendo como alguns dos exilados da Babilônia, que foram morar na Babilônia. Não. Ezequiel estava morando à beira do rio Quebar, perto da onde era Jerusalém, perto da onde era a terra do Senhor, perto da onde ele conseguiria ter acesso, e provavelmente, se não fosse pelo período do exílio da Babilônia, ele estaria vivendo o propósito de Deus, mas devido a isso, ele estava agora com os exilados, sentado do lado de fora do muro, do lado do rio. E quando a gente olha para essa realidade em Ezequiel capítulo 1, você vê a glória do Senhor se manifestar a Ezequiel. É como se Deus estivesse chamando Ezequiel, levantando Ezequiel, ativando o chamado ministerial da vida de Ezequiel. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai ativar muitos aqui nessa noite. A palavra fala então que em Ezequiel capítulo 1, a glória do Senhor, a presença do Senhor se apresenta a Ezequiel. E essa glória é tão forte, irmão, tão poderosa. E eu vou falar algo para você: a gente não tem noção do que é a glória de Deus. Vou falar de novo para você: a gente não tem noção do que é a glória de Deus. A gente pode até imaginar, a gente pode até pensar, a gente pode até ter uma ideia segundo aquilo que a gente lê na palavra, mas de verdade mesmo a gente não tem noção do que é a glória de Deus. Ezequiel vê essa glória, o trono de glória, o trono de Deus e toda a sua glória. E a palavra fala para mim e para você que Ezequiel, então, tomado por essa glória, cai no chão como um morto.
E o Espírito o põe de pé e começa a falar a respeito daquilo que o Senhor quer falar com Ezequiel. Pastor, onde você quer chegar? Porque não tem nada disso no texto que você acabou de ler. Calma que a gente vai chegar lá, fica comigo em nome de Jesus. Estou primeiro tentando trazer para você a realidade do profeta. Esse profeta então é levantado como boca de Deus para declarar as palavras do Senhor com ousadia no meio do povo. E a gente precisa entender isso, irmão. Ser profeta não é falar o que você quer da sua boca, é falar o que sai da boca de Deus. Fala de novo para você. Profeta não é falar aquilo que sai da sua boca. Profeta é falar daquilo que sai da boca de Deus. Hoje a gente vê um monte de profeta falando aquilo que quer. Profeta de verdade fala aquilo que o Senhor deseja. Ah, você não pegou não, irmão. João Batista não tinha medo daquilo que custaria ele falar a verdade para que o reino de Deus fosse estabelecido. Jesus não teve medo de abrir a sua boca. Os profetas do Antigo Testamento não tiveram medo de abrir a sua boca, por mais que isso custasse a sua vida. Vou declarar a palavra de Deus, porque ela carrega o poder, ela carrega a autoridade, ela carrega o próprio Deus. Quando a gente olha para esse princípio, a gente vê então Ezequiel. No capítulo 1 é chamado. No capítulo 10, você consegue ver o templo que já existia. Se você acha que você vive na era da tecnologia, irmão, imagina na era de Ezequiel, que não tinha tecnologia nenhuma, e mesmo assim Deus faz ele fazer uma tour virtual, por visão. É muita tecnologia, irmão, você está por fora disso. A palavra fala para mim e para você que o Senhor o pega pelo Espírito e o leva, como se fosse aqueles VR, quando você coloca aquele óculos assim, ó, leva ele num tour 3D. Quando ele chega, ele olha então para o átrio, ídolos, para o santo lugar, ídolos, para o santo dos santos, ídolos. E Deus fala algo para Ezequiel. Ele fala assim: Ezequiel, eu não divido a minha glória com ninguém. Estou indo embora. Ezequiel capítulo 10 vai falar para mim e para você que Ezequiel vê a glória do Senhor sair do meio do seu povo. Mas o que é a glória de Deus? E aqui eu quero começar a tentar trazer para mim e para você a revelação daquilo que o Senhor quer falar para mim e para você. Você crê nisso nessa noite? A glória de Deus é revelada na presença de Deus. Vou falar de novo. A glória de Deus é revelada na presença de Deus. Todas as vezes que profetas e homens e mulheres cheios do Espírito Santo são levados à presença de Deus, Deus revela a sua glória. Você consegue ver isso em Ezequiel, você consegue ver isso em Jeremias, você consegue ver isso em Moisés. E quando a gente olha para essa realidade do Antigo Testamento, existe um princípio. Todas as vezes, e aqui eu quero começar a minha mensagem, você está comigo? Diga amém. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição do Senhor, na sua presença, para receber mais dEle, Ele revela a nós a sua glória. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e eu quero trazer essas verdades antes disso, da gente voltar para esse texto aqui que eu quero trazer para você. O Senhor deseja revelar a sua glória para cada um de nós. Agora a pergunta que eu te faço é: quantas vezes você já entrou na presença do Senhor e a única coisa que você pediu em oração foi: Senhor, mostra-me a sua glória? Porque normalmente a gente faz isso na igreja. Deus, mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Senhor, eu quero ver a sua glória. Só que a gente não sabe o que é a glória. Sabe por quê, irmão? Porque na maioria das vezes, quando nós temos um encontro verdadeiro com a glória do Senhor, nós não conseguimos viver mais da mesma maneira. A gente não consegue mais viver da mesma maneira. A gente não consegue ter mais as mesmas atitudes. A gente não consegue mais viver numa vida de pecado. A gente não consegue mais viver da maneira que a gente vivia. Porque na maioria das vezes, no Antigo Testamento a gente consegue ver isso. Quando Deus revelava a sua glória, custava a vida de alguém. Por isso que todas as vezes que Deus mostra a sua glória de uma maneira sobrenatural, e a palavra usada para isso é dínamo ou dunamis, poder de Deus com poder. Deus revela a sua glória de maneira sobrenatural, e a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Quando Ezequiel encontra com a glória de Deus, a sua vida é completamente transformada. Quando Moisés encontra com a glória de Deus no Monte Sinai, sabe o que acontece? Sua vida é completamente transformada, a ponto da sua face brilhar como o sol.
Só que isso acontece, irmão, quando nós nos colocamos nesse lugar, que lugar de intimidade, lugar da presença. A glória de Deus é revelada em intimidade com Ele. Vou falar de novo para você. A glória de Deus é revelada em intimidade com Ele. Quando nós buscamos a sua presença, buscamos a sua face. Moisés, ele pede algo ao Senhor. Senhor, eu só te peço algo. Mostra-me a sua glória. Mostra-me a sua glória. E quando Deus fala assim, Moisés, eu vou passar, eu preciso tapar, que se você ver a minha glória, provavelmente você morrerá. E aqui está um primeiro princípio da glória de Deus. Quando o Senhor mostra a sua glória, irmão, algo precisa morrer. O neto precisa morrer. A Sam precisa morrer. Não tem mais como você dividir a glória do Senhor com outras coisas. O poder do Senhor, a glória do Senhor era manifestada de uma maneira tão sobrenatural. Se você olha para essa realidade, quando Moisés vai ao Monte Sinai, Deus fala assim, eu vou descer. Irmão, fumaça, luz. É por isso que a gente bota luz aqui, irmão, e fumaça, né? Para tentar lembrar você daquilo que, ai meu Deus. Deus gosta desse show pirotécnico assim, irmão. Aleluia, está comigo aqui, diz amém. Quando ele descia, era com poder e glória, de uma maneira tão sobrenatural, que caiu uma coluna de fogo em cima do monte, queima todo o monte, a ponto de tudo ficar em fumaça. E Deus então manda relâmpagos, e Moisés faz o quê? Eu vou lá, porque eu quero ver a glória. O povo faz assim, não, Moisés, não dá não, vai você, a gente fica aqui. E é normal, irmão, porque tem gente que vai se contentar com a água no tornozelo. Você está comigo? Tem gente que vai se contentar com a água no joelho, tem gente que vai se contentar com a água na cintura. A glória é a mesma. O que difere é a maneira como nós respondemos o convite do Senhor. O Senhor chama Ezequiel e fala assim, Ezequiel, essa é a minha glória, esse é o meu poder, é isso que eu quero fazer através de você e no povo de Israel. Ele então se levanta, ele se posiciona, porque quando nós encontramos a glória de Deus, nós precisamos nos posicionar em viver uma vida de intimidade com o Senhor. Irmão, e aqui vem uma chave, um princípio, o que você quiser chamar. O Evangelho, para você não custa nada, mas viver uma vida com Deus custa tudo. Vou falar de novo para você. Pastor, o Evangelho não é pela graça? De graça? É de graça, pela fé. Não custa nada, mas viver com Ele custa tudo. Custa seus sonhos, seus projetos, seus desejos, seus pecados. Quem está comigo diz amém, que em nome de Jesus. Ele fala assim, ei, essa é a minha glória. Quando Deus revela a sua glória, lá no Monte Sinai, então Deus dá uma instrução para Moisés, ei, façamos então um lugar para eu habitar, porque eu quero estar no meio do meu povo. Eu entendi isso em nome de Jesus, desde o princípio, desde Gênesis, a ideia, o projeto, o princípio, o plano de Deus é ter relacionamento com cada um de nós. Ter relacionamento individual com cada um de nós. O Senhor deseja mostrar a sua glória a você. O Senhor deseja mostrar a sua glória para mim. Você tem noção disso? Deus fala então para Moisés, Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. O que a gente tem então? Isso aí, o tabernáculo. Muito boa a sua resposta, obrigado. Pastor, o que é o tabernáculo? O lugar onde seria a casa de Deus, o templo de Deus. A palavra tabernáculo fala sobre morada. E quando Deus fala, faça um tabernáculo para eu habitar, na versão do aramaico e do hebraico original, vai falar para mim, faça um tabernáculo para eu tabernacular. Ou seja, habitar no meio de vocês. Moisés então desce com todas as descrições deste lugar. E a palavra fala então que o Espírito capacita aqueles que precisariam fazer tudo, os tecidos, as argolas, tudo. É feito então esse lugar chamado tabernáculo, representando a casa, a morada de Deus. Em Êxodo, vem falar para mim e para você. Êxodo fala para mim e para você, no capítulo 40, verso 34, que depois de ser feito então o tabernáculo, a glória de Deus desce sobre aquele lugar.
A glória de Deus enche aquele lugar. Êxodo 40. Onde é, pastor? Lá no começo. Vem comigo. Êxodo 40. Vem falar para mim, para você. Êxodo 40, 34. Então a nuvem de glória cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor, fala comigo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus desce com a sua glória e enche a sua casa. Isso é Moisés. Mas pastor, o que tem a ver? Calma, fica comigo em nome de Jesus, eu vou chegar lá, eu prometo. A gente estava falando agora de quem? Ezequiel. Vamos voltar para ele. Eu preciso que você entenda uma realidade. Já existia um templo. Você está comigo aqui, irmão? Já existia um templo. O templo de Salomão. Nesse templo, a palavra fala para mim e para você em 1 Reis. Abra sua Bíblia, depois de Samuel. Continua. 1 Reis 8. 1 Reis 8, 10. 1 Reis 8, 10 fala para mim e para você. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo de Deus, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Pastor, aonde você quer chegar com esses textos e aonde a gente estava? Presta atenção nisso. Quando a gente fala de Ezequiel, a gente fala de um templo. Só que esse templo, se você não lembra, o primeiro, no capítulo 10, a glória de Deus tinha ido embora. Mas agora, nesse segundo que Ezequiel tem como visão, a glória de Deus está ali. Então, pastor, o que é isso? Uma sombra daquilo que o Senhor haveria de revelar para nós. Presta atenção, tabernáculo representava a casa de Deus, a morada do Senhor, foi completamente cheio da glória de Deus. O templo de Salomão, depois de feito, realizado exatamente da maneira que o Senhor queria, foi cheio da glória de Deus. Só que Ezequiel vê um templo, e é engraçado, porque o templo que Ezequiel vê, ele vê um rio saindo. A gente tem algumas coisas aqui que parecem um pouco misteriosas, que eu estou tentando trazer para você. Eu peço que o Espírito Santo abra sua mente para que você entenda. A primeira delas é a glória de Deus revelada. O segundo é o templo de Deus. Esse templo que Ezequiel tem como visão, irmão, é tão específico, você consegue começar a entender ele a partir do capítulo 40. Depois você vai na sua casa, abre a sua Bíblia, essa mesma que a gente está lendo aqui, vê lá. Em Ezequiel, capítulo 40, o Senhor dá medidas específicas que apontam para ele, como por exemplo, a porta tinha que ter 3 metros, 3 metros de diâmetro, 7 degraus de um pátio ao outro, tudo apontava para a Trindade, tudo apontava para a pessoa do Senhor. Você está comigo aqui? Aonde eu estou querendo chegar? Fica comigo em nome de Jesus, porque até agora a gente ainda não chegou no texto que a gente leu, pastor. Falei do tabernáculo, falei do templo de Salomão, agora vamos voltar para esse templo aqui. Se você pega um pouquinho antes, em Ezequiel 40, você vai ver a realidade que ele fala. Ezequiel capítulo 40, vem falar para mim e para você sobre o novo templo. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade. A gente já se perdeu na data já, pastor. Está difícil, fica tranquilo. Naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá. E em visões, Deus me levou a Israel e me pôs diante de um monte alto, sobre o qual, do lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e viu um homem que parecia de bronze. Ele estava junto, em pé, à entrada, tendo a sua mão uma corda de linho e a vara de medir. Opa, então é o mesmo que aparece para ele em Ezequiel 47, presta atenção. Essa representação não fala a respeito de Deus, fala a respeito do anjo do Senhor. Esse anjo aparece a Ezequiel e fala assim: ei, vamos aqui. E aí agora a gente volta lá para onde a gente começou. Deus mostra um templo. E se a gente começa a ler no capítulo 47, fica um pouco difícil, porque ele vai pela porta leste, pela porta sul, por tudo aquilo que ele fala, a gente fica até meio perdido, não dá para entender muito. Mas se você pega um mapa daquilo que o Senhor está falando do seu templo, presta atenção, aqui a gente tem a tenda do encontro,
Aqui a gente tem a porta sul, pela qual Ezequiel entra. Aqui a gente tem a porta leste, aqui a gente tem a porta norte. Quando Ezequiel é levado a esse lugar, a palavra fala para mim e para você, presta atenção nisso, que esse anjo, esse homem de bronze, leva Ezequiel pelo portão norte. Mas se estava vindo do leste, se você ler no capítulo 40, a palavra fala para mim e para você, que essa porta só pode ser aberta pelo príncipe de Israel, o rei de Israel, o rei das nações, Jesus, aquele que haveria de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa porta, ele fala assim, está fechada, a gente ainda não pode entrar por ela. Então a gente vai ter aquela porta norte. Aí a gente começa a ler o 47. Ele fala assim, me levou pelo portal norte, me levou pelo leste, me mostrou do lado sul, e agora então eu vejo o rio de Deus fluindo perto do altar. E agora começa uma realidade que eu preciso que você entenda, e eu começo a caminhar para o fim. Pastor, mas eu não consegui nem entender o começo. Calma. O que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você, Jesus, ao falar do templo, esse de Salomão, que estava cheio de ídolos na época, e eles estavam vivendo realidades fora daquilo que o Senhor tinha como vontade. A palavra fala para mim e para você que Jesus, ele é questionado aos discípulos, fala, meu Deus, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, Jesus, que coisa grandiosa. Jesus fala para eles o seguinte, eu mesmo destruirei esse templo e construirei ele em 3 dias. Eles começam a se perguntar como? Foram anos para serem construídos esses muros, anos para serem construídos essas salas, anos para ser construído o templo do Senhor. Mas quando Jesus fala a respeito disso, irmão, ele estava falando de um lugar aonde ele habitaria. Esse lugar sou eu e você. Quando Jesus se entrega naquela cruz, ele mesmo, ele fala assim, ei, eu me entrego em favor de vocês, eu tomo o seu pecado para que você tenha agora a minha justiça, eu tomo a sua morte para que você tenha a minha vida, eu agora sou morada do pecado para que você seja morada do Espírito Santo, da glória e da presença do Senhor. Jesus, ele fala, ei, da mesma maneira a qual eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu estarei em vocês. A promessa de Jesus é o novo templo de Deus, que não seria feito por mãos humanas, irmão. Embora seja muito lindo e maravilhoso, você pode ver as especificações do 40 ao 46, até cansa de tanto ler. Meu Deus, para que tanta coisa precisa? A cortina do tamanho, do não sei o que, de quanto. Por mais grandioso, cuidadoso, zeloso, específico, minucioso, não tem nem palavra para usar isso, seja o templo que as mãos humanas possam construir, ainda não seria digno da glória do Senhor habitar. Você está comigo aqui, irmão? O que eu estou querendo trazer para você de entendimento é essa glória do Senhor, que custa de nós uma vida, não pode ser habitada em lugares feitos por mãos humanas. Por isso que eu volto a repetir para você, a glória de Deus não está nessas 4 paredes. Não, você não entendeu não. A glória de Deus, irmão, não está nessas 4 paredes pretas. Que hoje está preta, amanhã pode estar branca, amanhã pode estar verde, pode estar azul, pode estar de qualquer outra cor. A glória de Deus habita dentro de você. A glória de Deus achou lugar de morada, de habitação. Esse lugar sou eu e você. Jesus fala isso, ele fala assim, ei, eu mesmo reconstruirei um lugar em 3 dias, aonde não mais eu visitarei, mas eu habitarei nele todos os dias da sua vida. Esse templo então, e aí a gente volta para ele, e esse homem começa a medir. E talvez, eu não sei você, mas a maioria das pregações que eu ouvi a respeito disso é que quanto mais a pessoa entra dentro da água, mais presença ela vai ter, mais fundo no Espírito. Eu sempre ouvi isso. Mas se você olha bem para o texto, eu quero que você esteja com o texto aberto, para você não achar que eu estou lendo uma Bíblia diferente da sua. A minha é NVI, se quiser tem NVT, o que você quiser aqui a gente lê junto. Mas essa palavra vem falar para mim e para você, presta atenção nisso. Que ele leva ele 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Ou seja, 2.000 metros. Depois disso, presta atenção nisso. Verso 5. Mediu mais 500. Mas agora o rio era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. O rio não podia se atravessar andando. Verso 6. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Então espera, se fosse para ele continuar,
o Senhor tinha falado: continue. Mas o anjo manda ele de volta, leva ele de volta, porque a intenção não era mostrar apenas a água, mas o que a água fazia e da onde ela saía. Verso 7: quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui em direção à região situada ao leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Presta atenção nisso. Mar aqui citado é o Mar Morto. Não sei se você sabe, mas é considerado o lugar mais infrutífero até hoje do planeta Terra em relação a peixes. E ele fala: quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo aonde tudo viverá. Em outras palavras, o que o Senhor está falando é: ei, por onde essa água passa, pode ser o lugar mais remoto e morto, a promessa é: viverá. Aquilo que estava morto vai viver, aquilo que não tinha vida agora vai ter fruto, vai ter árvores. E ele fala: esse rio passa e vai gerando vida, porque esse rio representa não apenas água, mas a presença do Senhor. Irmão, você está comigo aqui? Em outras palavras, ele fala assim: essa água que está saindo agora do templo do Senhor, é o meu espírito que sai dele, começa a transbordar, e por onde esse rio passa, leva a presença, leva a glória, leva a vida, leva a restauração, traz agora as boas notícias daquilo que eu tenho para fazer. Ele continua dizendo, verso 10: pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gede até Englaim. Você está procurando o nome para o seu filho aqui, dois bem bonitos aqui, olha aqui. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Só que sabe o que é engraçado? Essa água, também representada pelo Espírito, Jesus ele fala a respeito disso em João capítulo 7, João 7, 37 a 39, João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, preste atenção nisso, irmão, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em outras palavras, o que eu quero fazer você sair daqui entendendo, irmão, você agora é lugar de morada do Senhor, lugar de habitação da glória de Deus. Essa glória custa de mim e de você não apenas alguma coisa, custa tudo. Não custa apenas algumas vontades, custa tudo, custa uma vida. E é por isso que muitas vezes a gente não quer se entregar. É por isso que muitas vezes a gente fica satisfeito com a água no tornozelo, obrigado, a água no joelho, a água na cintura. Por quê? Porque custa tudo. Se você não entrega a vida para ver a glória da presença, você não experimenta do mais íntimo daquilo que o Senhor pode revelar da sua glória para você. É por isso que muitas vezes a gente senta aqui, escuta uma palavra, bate o ponto e volta para casa. Mas não é essa a promessa de Deus para mim e para você. É que sejamos cheios dessa presença, porque quando o Espírito desce, ele não enche algumas salas do templo. O tabernáculo foi completamente cheio pela glória do Senhor, o templo foi completamente cheio, e esse templo agora, que o Senhor promete a Ezequiel, eu vou fazer esse templo, que o Filho do Homem entrará por essas portas, eu habitarei nela, e no seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas.
O que o Senhor quer de mim e de você nessa noite, irmão, é nos encher de uma maneira tão sobrenatural como nunca antes. O que eu quero fazer com você nessa noite é te acordar nessa noite. Já deu, irmão, de você vir para cá querer um culto normal. Já deu de você ser exposto a tantas realidades sobrenaturais e continuar apático com a presença do Espírito Santo. Chega! O Senhor quer te encher por completo, para que esse rio flua nessa cidade, comece a tocar nos lugares mais remotos, para que a glória do Senhor comece a ser manifestada. Espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que nós vivemos com essa palavra. Quero te fazer um convite, vão aparecer mais 2 mensagens aqui, você pode clicar e ser abençoado por tudo aquilo que temos vivido como Lagoinha. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada de tudo aquilo que temos vivido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.